Glória a Deus. No livro de Lucas 4, capítulo 4, versículo 14, do 14 ao 21. Amém? Jesus é expulso de Nazaré. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. E ensinava na sua sinagoga, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornou a dar aos seus ministros, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Preste atenção nesse último versículo, eu vou ler de novo. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nesse momento, Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e cremos no Teu poder que se manifesta, Pai, para desfazer toda obra do mal, toda obra, Senhor, meu Deus, ao contrário, Pai, seja desfeito agora. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Abre o nosso entendimento para entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai. Fala comigo, ó Deus. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Aonde quer que esteja um, Senhor, ouvindo, ou Pai, assistindo, meu Deus, alcança essa pessoa. Vem trazendo a cura divina, Senhor, sobre a mente dessa pessoa. Vem curando o coração, Pai. Vem levantando o Senhor. Vem colocando de pé, meu Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso. É um Deus que pode, é um Deus que faz todas as coisas. Para Ti nada é impossível, Senhor. Meu Deus, nós cremos na restauração. E nós estamos vivendo um tempo, Senhor, onde estamos com esperança, onde nós esperamos em Ti, Pai. Há uma confiança agora, Senhor, aonde nós confiamos na restauração, Senhor, de todas as coisas, Pai. Esteja conosco, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações a cada dia. Pai, nos sustenta com essa palavra, com todas as palavras, Senhor, que vem da boca, Senhor, de Ti, Pai. Em nome de Jesus, sustenta a nossa fé, sustenta, Senhor, a nossa alma. Esteja conosco para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então nós lemos essa palavra, uma palavra onde nós já pregamos muitas vezes. Mas achei interessante aqui, quando Jesus já tinha passado por um grande desafio. Jesus passou por um grande desafio. Quando Jesus desceu as águas, quando foi batizado por João Batista, nós sabemos disso. Ele foi levado ao deserto para ser desafiado pelo inimigo, desafiado pelo diabo. A palavra diz diabo, pelo inimigo. E ele passa por um grande desafio. A palavra diz que ele ficou 40 dias em jejum. E a palavra também nos mostra que não foi só um dia que o diabo desafiou, que o diabo quis fazer com que ele caísse em contradição. Foi 40 dias. Não foi fácil, foi difícil, não é verdade? Eu analisei até como as situações que nós estamos vivendo hoje. Jesus foi tentado, resistiu o diabo, e ele desce agora fortalecido. Talvez ele estivesse até fisicamente cansado, mas ele está fortalecido no Senhor, porque ele foi desafiado e ele vence o desafio.
Nós estamos sendo desafiados, irmãos, nessa situação que nós estamos vivendo agora. Mas nós vamos vencer esse desafio. E acredite você, que você vai sair mais forte desse desafio do que antes. Pode acreditar que muitas coisas você vai realizar, coisas que você achava que não conseguia realizar, você vai realizar. Porque você já passou, você já resistiu coisas que você disse assim, não, se for comigo eu não resisto, mas resistiu. Porque há um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, nos fortalecendo, nos segurando, né, nos trazendo a realidade e fazendo com que nós venhamos a passar, seja qual for a situação. Então Jesus, ele andava pela virtude do Espírito. Vejamos que quando ele é desafiado, se você ler lá no capítulo 4, no primeiro versículo, você vê que o Espírito Santo que leva ele ao deserto a ser desafiado. Agora nós vemos que quando ele está saindo desse desafio, o Espírito Santo novamente está com ele. Olha, então pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Quer dizer, Jesus volta para a Galileia na virtude do Espírito, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. A fama de Jesus correu por toda a terra ao derredor ali. E hoje, com nós também não é diferente. Quando nós temos uma fama, algo que nós fazemos, vamos dizer, de bom e de ruim, a fama corre. Se você faz algo bom, é notório. Se você faz algo ruim, também é notório e mais rápido ainda, né? Que o que é mal, ele corre rapidamente. Então, era notado o que Jesus fazia. Jesus vem para a Galileia e a sua fama, todo o ensinamento, tudo que Jesus fazia, ficou notório, foi notado pelo povo, pelas redondezas, ao derredor, como diz a palavra aqui. Ensinava nas suas sinagogas, quer dizer, nas sinagogas deles, diz assim, na sinagoga deles, Jesus ensinando e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num lugar, aliás, num dia de sábado, quer dizer, aonde Jesus foi criado, ele voltou ali e ele entra num dia de sábado, num templo, vamos dizer assim, que fica mais fácil para nós entendermos. E ele começa novamente a ensinar. E ali, aqueles homens que ali estavam, que tomavam conta daquele lugar, eles abrem um livro e entregam na mão de Jesus, para que Jesus lesse. E Jesus lê o livro. E esse livro, ele cai no livro de Isaías. A palavra está dizendo que quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, no livro de Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então ele abre um livro e ele lê o livro de Isaías. Quanto tempo? Muito tempo, muitos anos atrás foi escrito de Jesus, bem antes de Jesus nascer, quase 800 anos, 700 e meio, enfim, quase 800 anos. E nós vemos que estava escrito de Jesus lá já, que Jesus viria, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, que ele era um ungido para evangelizar os pobres. E quando nós vemos os pobres, nós pensamos logo em dinheiro, nós pensamos em pobreza do normal, como que eu vou dizer assim, pensamos em dinheiro, vamos dizer assim. Mas na verdade, tem rico que ele é pobre também, ou mais pobre do que o pobre, porque o rico com dinheiro e sem Deus, ele é pobre, né? Ele é rico aparentemente para todos verem o seu dinheiro, a sua fama, aonde mora, onde vive, os seus carros, enfim. Ele é rico, mas quando bate uma enfermidade, ou quando bate algo que nem os médicos conseguem descobrir,
como está acontecendo nos dias de hoje, né, que a situação que vivemos aí nessa pandemia, o que acontece? Não tem dinheiro no mundo que compre, né, a saúde de volta para aqueles que estão morrendo. Então, mesmo rico é pobre, está no meio dos pobres, eles são todos iguais. Então Jesus foi ungido para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Quebrantado quer dizer quebrado, quer dizer se coloca diante do Senhor, crendo, acreditando na palavra, acreditando na força, acreditando no poder, um poder que vem sobre nós e é sarado e é curado. As pessoas, ele veio para trazer, para evangelizar e para curar os quebrantados de coração. Então, aquela pessoa que está quebrantada, que ela vem quebrada, que ela vem querendo mesmo, ela recebe, ela toma posse, ela abraça aquilo que Deus tem para ela, né? Talvez se nós não tivéssemos buscado ou procurado a conhecer a esse Deus que tudo pode em nossas vidas, não conhecer em só falar, mas conhecer, buscar intimidade com esse Deus, talvez não estivéssemos mais vivos. Talvez uma enfermidade que Deus já curou lá atrás, há quantos anos, eu mesma quantas vezes fui curada. Eu tive um sonho uma vez, assim que eu fui para a igreja, assim que eu aceitei Jesus, assim que eu comecei a compreender a palavra de Deus, onde esse sonho me diria que eu ia ter 19 doenças pela frente, ou por algum tempo, mas de todas o Senhor me curava. E na época eu tinha problema de coluna, minha coluna estava muito ruim, e foi a primeira coisa que foi curada, fui sarada, foi da coluna ali naquele sonho. Então muitas vezes fui sarada, muitas vezes fui curada, e esse mesmo Deus está presente hoje nas nossas vidas. Para você que está assistindo, para você que está vendo essa live, com certeza Deus vai tocar em você. E quando eu li algo aqui muito interessante, quando Jesus diz assim que hoje se cumpriu aquela palavra que estava lá em Isaías, nos vossos ouvidos, eu quero dizer para você que hoje vai se cumprir essa palavra na sua vida, porque essa palavra é para hoje, não é para ontem, nem é para amanhã, porque amanhã o Senhor vai preparar uma outra porção para mim e para você. Amanhã o Senhor vai preparar outro alimento, mas o alimento de hoje esta é a palavra. Então o Espírito do Senhor está sobre Jesus, ele está lendo dele mesmo. Olha que interessante, muito bom. Ele está lendo dele mesmo, que ele foi enviado, que ele foi ungido, que ele foi trazido para evangelizar os pobres, para mostrar para os pobres, para mostrar para as pessoas a salvação, e enviou a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdades aos cativos e dar vista aos cegos. Ponto. A liberdade, aquele que está preso, que está amarrado numa prisão, talvez não numa prisão física, mas numa prisão espiritual. Tem pessoas que ela precisa de cura, mas essa cura não é física, é uma cura de libertação, ela ser realmente liberta daquilo que prende. Então, Jesus falando que ele veio, ele foi escolhido, a palavra está dizendo assim, olha, pois que me ungiu para evangelizar, ele veio para fazer, ele está fazendo o que ele veio fazer, o que está escrito está se cumprindo. E dar vista ao cego, quer dizer, pessoas que estão cegas. Como cega? Não enxerga, não vê, não compreende sobre o poder de Deus. Dar vista ao cego não quer dizer que é uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Como nós vemos tantas pessoas com cegueira espiritual, acha que está certo e não tem como mudar a mente daquela pessoa. E pôr em liberdade os oprimidos. Oprimidos são aqueles que estão oprimidos pelo inimigo,
que está preso, que está oprimido, que está cego. São bastante coisas ao mesmo tempo. E tem pessoas que têm todas essas coisas ao mesmo tempo. Elas estão cegas espiritual, elas estão oprimidas pelo inimigo, elas estão precisando de uma cura, elas estão precisando de uma libertação. Precisa ser liberta, precisa ser curada. Aqui Jesus está lendo dele mesmo. E ele diz então, eu vou ler de novo 19: apregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós continuamos lendo, e cerrando o livro, Jesus leu, agora ele fecha o livro e entrega ali ao ministro. E quando ele senta, todos olhavam para ele, admiravam, estavam com os olhos fitos, quer dizer, olhando para ele, admirado pelo que ele falava, pelo que ele lia. Hoje se cumpre. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Estava se cumprindo a palavra. Isso quer dizer que a palavra de Deus se cumpre a todos os dias. Todos os dias se cumpre a palavra do Senhor. Nenhuma delas vão ficar em vão, nenhuma delas vão cair, virar nada, mas todas elas vão estar se cumprindo no nosso tempo, na nossa vida. Já se cumpriu muitas, está se cumprindo e vai cumprir. Quando nós vemos a palavra que Jesus diz, que a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, Ele se faz presente ainda hoje. Ele não se desgasta, Ele não muda mais. Porque quando Ele estava no corpo físico, podia acontecer tantas coisas como aconteceu, judiar, machucar, mas hoje Ele está em espírito. Ninguém nem nada, Satanás nenhum, demônio nenhum pode acabar com Jesus. Ele veio para ficar, Ele veio para sempre, eternamente. A palavra diz, hoje, sempre, eternamente. E esse mesmo Jesus se faz presente na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Se é que você realmente abriu o coração, se é que você realmente, ou eu, ou nós, aceitamos esse Jesus de verdade, nos entregamos a Ele de verdade, queremos fazer a vontade dEle de verdade. Ele próprio não veio fazer a vontade dEle, Ele veio fazer a vontade do Pai. A palavra está dizendo que Ele foi escolhido, foi ungido para trazer as boas novas, para evangelizar, para curar, para libertar, para soltar aqueles que estavam presos, para libertar os oprimidos. E impressionante que Jesus, Ele não se esquece de ninguém nem de nada, porque a palavra aqui no finalzinho, no versículo 25, 26, 27 que eu vou ler, quando Jesus se lembra dos profetas, lembra de quem foi sarado, lembra de quem foi curado. Meu Deus, é muito interessante, porque Jesus vem bem depois dos acontecidos. Você vê que ele está lendo uma palavra, quando Isaías, ele vem bem depois de Isaías, nós sabemos, ele está lendo o que está acontecendo naquele momento. Agora ele volta para trás, ele lembra de algo que aconteceu lá atrás. Aqui no versículo 25 diz: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Olha Jesus lembrando, e a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã. Você viu a lembrança de Jesus? Quanto tempo tinha acontecido isso? Então Jesus falou assim: olha, em verdade vos digo que havia ali muitas viúvas, não era só uma, mas Jesus escolheu uma para enviar o profeta até ela. E esse profeta, ele tinha passado uma situação difícil, ele estava num momento difícil, e Deus fala: vai até tal lugar.
E ele vai, ele obedece. Mas quando ele é enviado, ele não foi enviado a uma mulher rica, que tinha tudo, que tinha dinheiro, que podia colher ele, que podia trazer ele para dentro da sua casa e dizer: olha, você é um homem de Deus, dá para ver isso. Então fica à vontade, você tem tudo aqui. Mas não, ele chega lá e encontra uma viúva. O que ela estava fazendo? Ela estava catando uns cavacos para fazer ali um bolo ou um pão para ela e para o seu filho. Não tinha mais nada, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então o profeta chega lá e diz assim para ela: dai-me um pouco de água. E ela vai buscar água. Quando ela vai buscar água, ele diz: espera aí, traz para mim algo para comer também, um pão. Ela diz: não tenho, o que tenho é só um pouquinho para mim e para o meu filho, porque nós vamos comer e vamos morrer, vamos esperar a morte, porque havia uma grande fome ali, já por conta dele ter orado a Deus e pedido a Deus que fechasse o céu, que não tivesse chuva por algum tempo. E aconteceu, não tinha chuva, então não tinha alimento, havia uma fome terrível naquela época. A palavra diz que houve grande fome. Agora, se eu tenho algo tão pouco, que é para mim e para minha família, agora chega alguém, embora ele era um profeta, um homem de Deus, mas pede assim: o último que você tem me dê, eu quero comer, faz para mim primeiro. Meu Deus, não é fácil você tirar o último que você tem para dar a alguém e ficar sem. Mas é que Deus tinha preparado o coração daquela mulher. Quando o profeta vai, Deus já prepara o coração daquela viúva. Talvez se Deus tivesse enviado ele numa pessoa rica, digamos assim, que não fosse rica, mas que tivesse muitos bens, uma vida média, talvez não tratasse ele daquele jeito, talvez não recebesse ele daquela maneira. E ela acreditou naquele homem e disse, foi lá e fez o que ele pediu: um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Era tudo que ela tinha. E Deus ainda falou mais: e fica lá com ela, fica na casa dela até que passe esse tempo. E ele ficou lá, e a farinha não acabou e o azeite não acabou. Glória a Deus, sustentou eles. Glória a Deus. Esse é o Deus que nos sustenta, seja qual for a situação. Seja qual for a situação. E nós vemos ainda que Jesus ainda lembra de Naamã. Jesus lembra de Elias e lembra de Eliseu. Olha só que interessante. 2 profetas em seguidas. Diz assim, olha: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã. Olha só que interessante. Deus escolheu alguém para ser abençoado naquele dia. E Deus fez algo tão interessante ali, porque ele era um homem de bom, como que eu vou dizer assim, de boa aparência, um homem que era bem, tinha uma colocação boa, e ele teve uma situação, através de uma guerra, foi levada uma menina até a casa dele como escrava, e ela lembra que lá em Samaria, lá em tal lugar, tem um homem de Deus que poderia curar o meu Senhor, que ele poderia ser sarado. E a sua senhora, aquela mulher que era esposa de Naamã, ela conta para Naamã o que aquela menina fala. Então ela fala para Naamã, e Naamã se interessou, quis ir até esse lugar. E ele leva uma carta ao rei. Só que ao chegar no rei, ele entrega a carta. O rei ficou abismado, falando: como pode? Eu sou Deus para curar alguém? Não tem como. Mas nisso o profeta ouviu e disse: deixa comigo, eu vou mostrar para ele que há um profeta de Deus aqui em Samaria.
e ele veio até o profeta, parou o carro lá, e ao descer, ele pensou que o profeta ia até ele, passava a mão, orava, curava normalmente, mas ele diz assim: não. Enviou o seu mensageiro dizendo: fala para ele ir no rio tal e ali dá 7 mergulhos. Ele se indignou. Tem tantos rios bonitos, tem rios com a água clara, me manda no Rio Jordão, um rio sujo. Se não fosse um dos seus funcionários, dos seus servos ali, que vem até ele e fala: ah, mas se o profeta não tivesse falado assim, assim, o Senhor não teria feito? Ah, então, o que custa fazer o que o profeta falou? Aí ele vai, ele dá 7 mergulhos, e ao sair desses 7 mergulhos, ele é restaurado. Glória a Deus. Então Jesus lembra do profeta, lembra de quem foi sarado, olha só, lembra da viúva. Jesus lembra de Naamã, Jesus lembra dos 2 profetas, de Elias e Eliseu. Você vê que interessante? Então Jesus não se esquece de ninguém e nem de nada. E esses 2 profetas são usados para abençoar a viúva e para abençoar Naamã. Então esse mesmo Deus que agiu através daqueles profetas é o mesmo Deus que age hoje através dos pregadores, que traz a palavra do Senhor, que coloca no nosso coração o que nós devemos fazer. E nessa noite eu creio, assim como Jesus falou, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Que essa palavra venha se cumprir na sua vida, na sua casa, no seu lar, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero estar orando por você, aonde você estiver nesse momento, e eu creio que Jesus